Contilnet traz para você sempre muitos assuntos variados, das mais variadas informações, segmentos aí no nosso site. Lembrando que nós temos desde política, polícia, esporte, entretenimento, até cultura, educação e muito mais. Para falar um pouquinho de cidade, levando em consideração que nós estamos aqui hoje na maior cidade do estado do Acre, que é a capital Rio Branco, eu trouxe para conversar com a gente aqui nos estúdios do Contilnet o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalhon. Obrigado por aceitar o convite. Vamos para um bate-papo aí para falar um pouquinho sobre muitos assuntos, incluindo os avanços, as conquistas aí nesse mandato e algumas questões que têm repercutido aí nas mídias. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço imensamente, Everton, viu, por essa oportunidade. Já é a segunda vez que eu estou aqui contigo, né? E eu estou muito feliz de hoje ser prefeito de Rio Branco e devagarzinho a gente vê que as coisas estão acontecendo e a população está cada vez ficando mais satisfeita. O mais importante é isso, é trabalhar para a nossa população. Pronto, então falando em trabalho, prefeito, vamos falar um pouquinho a respeito das conquistas que vêm sendo destacadas, especialmente pela assessoria de comunicação da prefeitura e também pelos veículos de comunicação aqui do estado, que tem a ver com os novos carros de limpeza, né, que foram expostos ali no centro da cidade, e os trabalhadores que estão ali ficaram muito felizes com essa conquista. Tem também obras para 2022, o senhor fez uma coletiva para anunciar isso, e muitas outras conquistas. O que a gente tem de bom, além de tudo isso que a gente listou aqui inicialmente? Bom, primeiro de tudo que eu fico feliz, né? Porque essa licitação do lixo já é coisa antiga, vem de lá de 2018, 2019, né? Isso se arrastou, deu justiça, era uma empresa discutindo com a outra na justiça, até que a justiça bateu o martelo. Não, peraí, a empresa é essa daqui. E aí a gente assumiu, fizemos o contrato, né, com a empresa, que é a mesma que já trabalhava aqui, né, mas tudo foi na justiça, brigaram entre eles lá na justiça. Então, e a gente assumiu agora, aliás, a empresa trouxe agora os novos caminhões para poder render mais o trabalho, né, inclusive melhorando o trabalho dos nossos garis. Nós tínhamos os garis que trabalhavam com 10 Toyotas, que ia para as zonas mais afastadas do centro, né? Onde ramais e tal, que não dava para entrar caminhão, entrava as Toyotas. E aí o gari jogava o lixo para dentro da Toyota e depois, na hora de descarregar, ele tinha que de novo pegar no lixo e jogar lá no aterro. Então isso fazia, porque nunca ele joga, em cima já misturava tudo, e aquilo rasgava saco. Então, coitado, eles tinham que pegar aquela coisa fedida ali e ter que tirar de cima da caminhoneta. Graças a Deus isso acabou. A empresa trouxe os caminhõezinhos pequenos, onde o gari vai apenas coletar, jogar dentro do caminhãozinho, o caminhãozinho vai sair, depois de cheio, ele vem e descarrega um caminhão grande. Então não tem mais aquele contato manual que os nossos garis tinham que ter. Então, para mim, isso é dignidade para aquelas pessoas que já trabalham, já sofrem tanto, para poder nos ajudar a melhorar a nossa saúde. Ou seja, coletar realmente o lixo da cidade, deixar a nossa cidade limpa, né, mais organizada, para poder beneficiar com a saúde. Então, para mim, isso é fundamental. Né? Veio também um veículo elétrico que vai trabalhar ali no canal da maternidade, porque ali tem roçagem o tempo todo, né? Então vai trabalhar ali e é um veículo elétrico. O mais importante é isso, que a gente já está iniciando um projeto nosso de muito tempo da mobilidade elétrica, né? E nós falamos sobre a compra dos ônibus elétricos, nós queremos fazer a compra deste ano para o ano que vem, se Deus quiser, né? Para colocar na frota municipal aí, e mostrar para o mundo que Rio Branco está preocupado também com a questão da agenda da sustentabilidade ambiental. Então, nós queremos fazer a nossa parte, né, com os ônibus elétricos, é uma das formas. E esse carrinho elétrico já está aí também, né? Então, eu estou muito feliz com tudo isso. Os trabalhadores ficaram felizes porque receberam veículos novos para andar, não vai quebrar no meio da rua e tal, né? Isso é muito importante. A nossa cidade vai cada vez ficar mais limpa. O nosso projeto, Everton, é exatamente no final do nosso mandato, a gente ter o Rio Branco a capital mais limpa da região norte. Mais limpinha, mais bonitinha, mais organizadinha. É isso que nós queremos, sabe? Uma cidade onde possa atrair as pessoas que vierem para cá, se sentirem bem. E uma cidade limpa, organizada, é mais saúde. Não vamos longe. Vamos aqui, ó. Quando nós assumimos o ano passado, no mês de janeiro, estourou a dengue aqui na capital. Quem não lembra disso? Morreram, inclusive, 2 pessoas por causa de dengue hemorrágica, não foi? Pois é, aquilo para nós foi um desastre. Mas o que acontece? Infelizmente, a gente pegou a prefeitura, né, que não tinha feito um trabalho de prevenção no ano anterior. Então, estourou a dengue. Esse ano, o que aconteceu? A Secretaria de Saúde, juntamente com a zeladoria da cidade, fizeram o trabalho que tem que fazer, o dever de casa que a gente chama.
no final do ano passado e no início desse ano. O que aconteceu? Nós somos o campeão do Brasil de redução de dengue no Brasil. Chegou a 95% esse mês agora. Mês passado tinha dado 90%, esse mês chegou a 95%. Então, nós temos o título de campeão brasileiro de redução da dengue, da chikungunya e dessas outras aí que o vetor é o mosquito. Então, para mim, eu fico feliz. É resultado de um trabalho. Né? A zeladoria, que hoje a gente chama de cuidados com a cidade, simplesmente dobrou a quantidade de pessoas para trabalhar, para limpar a cidade. Né? Então, foi todo mundo para a rua, todo mundo trabalhou, fez o seu dever de casa e, por isso, de repente, a gente salvou vidas também. Né? Porque ano passado morreram 2 pessoas com dengue. E esse ano, graças a Deus, a dengue teve, mas muito pouco. Então, e o Brasil inteiro explodiu a dengue. Todas as capitais brasileiras podem ver que todos os dias tem notícias aí, explodiu a dengue no resto do Brasil. E Rio Branco não explodiu, a gente reduziu. Isso me deixa muito feliz, mostra o trabalho que a gente está fazendo. Né? Então... Olha aí, temos boas notícias então. Prefeito, pegando um gancho dessa sua fala a respeito da situação da infraestrutura da cidade, da urbanização, um assunto chamou a atenção ultimamente nas redes sociais com relação ao programa Ruas do Povo e o trabalho que a Prefeitura pode ou não pode desempenhar nessas ruas. O deputado Pedro Longo usou a tribuna da ALEAC para destacar, inclusive, que a Prefeitura pode reparar essas ruas, desde que ela apresente uma comprovação mostrando como está atualmente a situação dessas ruas e deixando claro que o processo que pode ser feito é um processo de revitalização. A Prefeitura pode corrigir essas ruas de fato? O que o senhor acha desse posicionamento dele? E como é que estão essas ruas hoje em Rio Branco? Bom, primeiro de tudo, eu fico triste em saber que um ex-juiz fala uma coisa dessas. Não é hora de trabalhar politicamente. Quem foi que pegou 400 milhões de reais para fazer essas ruas? Não foi a Prefeitura, foi o governo do Estado que pegou. O governo do Estado nem prestou conta ainda com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. Então, como é que a Prefeitura vai tapar um rombo desse tamanho? Se não prestaram conta é porque o serviço não prestou. Então, como é que a Prefeitura vai puxar para ela a responsabilidade de consertar uma besteira que o governo do Estado fez? Um erro gravíssimo, que foi pagar as empresas sem que a obra tivesse feita, para poder a Caixa Econômica receber. Então, a Prefeitura não tem 300, 400 milhões para tapar esse rombo. A Prefeitura tem dinheiro, mas pouco dinheiro. E o dinheiro da Prefeitura vai ser investido naqueles locais onde não se gastou dinheiro ainda. A Prefeitura de Rio Branco tem mais de 500 quilômetros de ruas aí, espalhada pela cidade, que não tem 1 metro de asfalto, não tem uma calçada. Então, nós não vamos pegar esse dinheiro que podia gastar nesses lugares onde não se gastou nada ainda e jogar de novo no mesmo buraco. Então, o governo do Estado que fez a besteira, ele que deu o jeito dele de arrumar. Foi ele que assumiu essas ruas. Ele que gastou 400 milhões nessas ruas. Então, ele que deu um jeito agora de consertar as ruas. E nós vamos entrar, inclusive, na justiça contra o governo do Estado. A população não pode sofrer. Então, que o governo do Estado assuma e resolva o teu problema. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Everton. Por que eu digo isso para quem está nos vendo aí? A Prefeitura de Rio Branco tem um problema parecido com esse. A Prefeitura de Rio Branco. Na época do Marcos Alexandre, foram assinados 2 convênios no valor de 35 milhões para fazer ruas lá no bairro Vitória. Fazer rua lá. Fizeram as ruas, só que o serviço também não prestou, algumas não foram feitas. O que aconteceu? A Caixa Econômica não recebeu o serviço. E quando nós entramos no ano passado, aí no meio do ano para frente descobrimos que tinha esse convênio lá. E a Caixa Econômica não aceitou, não recebeu. O que acontece? Para a Prefeitura não ter que devolver mais de 50 milhões, porque ele tem que devolver. Quando você faz a obra não prestou, a Caixa não recebe, você tem que devolver o dinheiro. Então era 35 milhões na época. Um convênio de 20 e um de 15. Então a Prefeitura vai gastar agora aproximadamente uns 10 milhões de reais da Prefeitura para consertar isso daí que não foi bem feito, para poder a Caixa receber e a Prefeitura não ter que devolver 50 milhões. Então, veja só, aquilo que é de responsabilidade para a Prefeitura vai fazer. Agora, aquilo que é de responsabilidade do governo do Estado, o Estado tem que fazer. Eles têm que aprontar tudo, botar a estação de esgoto funcionando, ou a rede de esgoto funcionando, e não do jeito que está hoje, que volta o esgoto tudinho para dentro da casa das pessoas. As pessoas não merecem isso. O governo do Estado que é o culpado disso. Eles que fizeram a besteira. Então, eles vão ter que consertar. E aí, por isso que eu estou dizendo que nós vamos entrar na justiça contra o governo do Estado para poder ele se virar e fazer a rua do povo.
e não querer jogar para cima da prefeitura. Você imaginou? Você faz lá uma dívida, não é isso? Faz uma dívida e depois eu que tenho que pagar. Não é justo. Então, se o governo do estado pegou essa montanha de dinheiro, ele tem que aprontar as ruas. Depois de pronta, aí sim, a prefeitura está aqui. Aí agora é manutenção. Aí não, aí a prefeitura assume. Aí é a responsabilidade dela. É bom que a população que está nos vendo entenda isso. Uma coisa é a prefeitura, outra coisa é o governo do estado. Como quem pegou o dinheiro e fez a besteira que fez, as obras não ficaram prontas, pagaram as obras sem aprontar. Problema do estado, então o estado tem que resolver. A prefeitura precisa receber as ruas prontas, aí sim a gente vai fazer manutenção. Porque a prefeitura está resolvendo o problema que é dela, que é esse dos convênios lá da época do Marcos Alexandre ainda. Que a prefeitura está resolvendo, mas esse é o problema da prefeitura. Ela vai resolver. E o governo do estado precisa resolver o problema dele. São mais de 600 ruas que não ficaram prontas, algumas que ficaram prontas não aguentou um ano. Como é que o estado paga uma obra mal feita? Então, me deixa triste saber que o juiz vem falar um negócio desse. Quer dizer, nós é que vamos ter que tapar o buraco que o estado criou. O buraco que eu digo, o rombo, né, financeiro, porque eles pegaram o dinheiro e não fizeram a obra direito. Agora nós temos que fazer a obra e o estado fica numa boa. Não dá, né? Aí não dá. E a prefeitura não tem esse dinheiro todo. O dinheiro da prefeitura é pequeno. O dinheiro da prefeitura é para gastar onde não se gastou ainda. Então nós vamos priorizar as ruas aonde a gente não tem asfalto, pegar esse dinheiro que a gente tem, o pouco que a gente tem, e gastar aqui. E não gastar de novo em cima de um rombo criado pelo governo. Perfeito. Prefeito, hoje, do início do seu mandato até aqui, quantas ruas foram recuperadas aproximadamente, essas que são de competência da prefeitura? Já foram recuperadas o ano passado, né, nós recuperamos em torno de 762 ruas. Né? E agora, esse ano de 2022, já recuperamos 321 ruas. Ou seja, nós já recuperamos 1.083 ruas das 4.159 que tem Rio Branco. Veja que Rio Branco tem muita rua. 4.159. Então tem 639 que está judicializado, que é essa Ruas do Povo, que é o governo do estado que tem que se virar com elas, né? E nós temos que se virar com 3.520 ruas. Só que nós já fizemos 1.083. E esse ano, agora, nesse verão que a gente já está no verão, se Deus quiser, até o final do ano, o nosso projeto, fizemos 321, vai fazer mais alguma coisa em torno de 1.000 ruas daqui até o final do ano, 1.200 ruas. Porque o nosso projeto é ver se a gente consegue, né? Porque o problema da Prefeitura de Rio Branco, que não tem máquina. A Prefeitura de Rio Branco, quando eu assumi, tinha menos máquina na IMURB do que as máquinas da Prefeitura de Acrelândia. Pode um negócio desse? Uma prefeitura rica dessa, ter menos máquina do que a Prefeitura de Acrelândia? Tinha sim uma motoniveladoras quebrada, que hoje mesmo o Assir me mandou a foto de uma, que estava já em cima dos tocos há quase 10 anos. Eles recuperaram a máquina, uma motoniveladora, uma Patrol, né, para poder trabalhar as ruas. O ano passado eles recuperaram uma outra. Então tinha uma motoniveladora funcionando. A Prefeitura de Acrelândia tem 3. Então, essas coisas que a população não sabe. A Prefeitura de Rio Branco sempre foi um puxadinho do governo. Na época do PT, o governo do PT cuidava dos 5 parques que tem, cuidava da Via Chico Mendes, cuidava daquela estrada ali, daquele trecho da universidade para frente, todinho ali, eles cuidavam sempre. Né? Então, uma quantidade de ações aqui era o governo que fazia, a prefeitura não se metia. Agora não, agora nós assumimos tudo isso. Os ramais, por exemplo, a Prefeitura de Rio Branco nunca disse, nós vamos cuidar dos ramais. Fazia lá um ramal, fazia outro e tal, e ficava por isso mesmo. Fazia não, passava Patrol, botar um tratorzinho de esteira e enrolava. Né? Aí vinha a primeira chuva, já estragava. Nós não, nós assumimos. Então, nós, o ano passado, fizemos mais ou menos 700 quilômetros de ramais, né? Foi raspado e tal. Claro que ele rodou por um tempo, mas depois o inverno não pegou, estragou. Só que esse ano a gente vai voltar a trabalhar novamente. Agora nós estamos comprando, por exemplo, o senador Petecão arrumou em 2019 18 milhões, quase 19 milhões para comprar só máquinas. Patrol, para carregadeira, caminhão, que é para mexer com o ramal e mexer com as ruas da cidade, né? Só que, infelizmente, não conseguimos comprar no passado. Por quê? Porque as máquinas dobraram de preço. Em 2019, por exemplo, uma Patrol você comprava por 700 mil, 600 mil. Né? Esse ano é 1,2 milhão. Então, o ano passado a licitação deu deserta e tivemos que abrir de novo a licitação. Só que daí o que aconteceu? A prefeitura teve que bancar o restante.
Uma patroa que custava 600, 700 mil, hoje custa 1 milhão e 200, a prefeitura tem que botar a diferença. Um caminhão que custava 300 mil passou a custar 500, a prefeitura tem que pôr a diferença. Então, nesse negócio todo, a licitação que a gente abriu agora, não conseguimos as 84 máquinas como a gente tinha na previsão, né, para comprar. Mas já apareceram 34 máquinas. Patrol, 9 Patrol, 5 escavadeiras, 10 retroescavadeiras e mais algumas máquinas lá. Então nós estamos só aguardando agora a secretaria dar o parecer final para a gente dizer, pode mandar as máquinas, embarcar as máquinas. Só que demora entre 4 meses e 6 meses para as máquinas chegar. Então na hora que a gente tiver com essas máquinas todas na mão, aí sim, meu amigo, aí vai ser muito trabalho. Porque o grande problema é isso, a prefeitura não tem estrutura. A prefeitura de Rio Branco não tem estrutura. Então nós estamos agora montando a estrutura da prefeitura de Rio Branco, mas nem por isso a gente vai deixar de trabalhar. Estamos alugando umas máquinas esse ano, tanto a EMURB como a Seagro, para poder tanto fazer ramal como fazer ruas também. Então, é uma questão de tempo. Peço até às pessoas que estão nos vendo que tenham apenas uma paciênciazinha. Nós vamos fazer rodar esses ramais. Eu já disse, no final do nosso mandato, vocês vão ver que a grande maioria dos ramais vão estar rodando de inverno a verão. Tá? Porque esse é um desafio que nós temos. Porque se o ramal rodar, os produtores podem produzir, porque eles sabem que vai tirar. Nós temos alguns ramais, lá no 74, por exemplo, da Transacreana, que sai para a beira do rio Iaco, nunca rodou aquele ramal ali por causa de 7 quilômetros. É um ramal de 40 quilômetros mais ou menos. Nunca rodou no inverno, por quê? Porque tinha 7 quilômetros que era muito ruim. Aí o que aconteceu? Nós fomos lá, colocamos lá, me parece que 8 bueiros, fizemos 2 ou 3 pontes, a população ajudou a fazer as pontes, e a gente meteu o trator e ajeitamos lá, o pessoal ajudou. A verdade é que a primeira vez que aquele pessoal daquela região tirou a castanha em pleno inverno. Foi a primeira vez. Nós temos vídeos gravados, o pessoal lá agradecendo a prefeitura, porque foi a primeira vez que eles tiraram na época que o preço estava lá em cima. Porque quando começa a colheita, o preço é bem mais alto do que quando está no final da colheita. E eles conseguiram vender no início da colheita. Então ganharam dinheiro. E é isso que a gente quer fazer no estado, aliás, no município inteiro. Apesar de que uma coisa, Rio Branco tem 2.200 quilômetros de a mais. Isso daí é uma estrada daqui a Cuiabá. Agora imagina você cuidar de uma estrada desse tamanho. Então, mas a gente vai, se Deus quiser, ramal não se faz da noite para o dia. Ramal você vai no primeiro ano, dá uma mexida boa nele. No segundo ano você vai lá, mexe mais uma vez. De repente, no terceiro ano já começa a ficar um ramal bom para rodar realmente de inverno a verão. Por exemplo, nós temos aqui o Moreno Maia, O ano passado a gente foi ali, fez a maioria da parte do Moreno Maia, ficaram alguns que a gente só conseguiu passar para a troma, não conseguiu fazer mais nada, mas já no inverno, só procurar o vereador Piaba que ele vai dizer. Rodou, coisa que nunca rodou. Esse ano já rodou boa parte dos ramais ali do Moreno Maia. E esse ano a gente entra firme lá, se Deus quiser, para pissarrar ele todinho, para no inverno assim começar a rodar de verdade o inverno todo. A gente vai montar ali uma escola centralizada. Eu fico triste em saber que eu implantei a primeira escola centralizada da Amazônia em 1994 na Acrelândia. 1994. E Rio Branco não tem uma escola centralizada nos modos que nós montamos em Acrelândia. Ou seja, uma escola lá no meio do ramal. Não na beira do asfalto é fácil fazer. Quer saber, lá no meio do ramal. Porque a escola centralizada nossa não é só a escola. É a escola mais um posto de saúde. Porque o mesmo ônibus que transporta o aluno para poder estudar, se tem alguém da família doente, vem no ônibus, faz a consulta no posto, pega o medicamento e volta para casa. Então, são duas coisas, saúde e educação que andam juntos. Então, essa é a famosa escola centralizada, que ganhamos prêmio em Acrelândia, muitos prêmios. Inclusive, o Ministério transformou a nossa escola centralizada, em 2010, num programa nacional de escolas nucleadas. Não chamaram de centralizada, porque centralizada era coisa do Bocalum, Pegava mal. Aí mudaram o nome, escolas nucleadas, na zona rural. E para mim foi ótimo, um sucesso total na época, e que a gente está implantando agora. A senhora Nabirra já foi lá outro dia na escola, eu também fui. A gente vai, numa parceria com o governo do estado, a gente vai ampliar uma escola que tem ali, entendeu? E ele vai centralizar a região todinha naquela escola. Porque daí a escola vai oferecer de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí o mesmo ônibus que leva a criança para o ensino regular,
ensino fundamental, também leva o aluno que vai estudar ensino médio. Então, isso chama Escola Rural Centralizada, que em 94 eu fiz a primeira em Acrelândia e vamos fazer a primeira agora aqui em Rio Branco, ali no projeto Moreno Maia. Perfeito. Esse é o prefeito Tião Bocalon. Vamos continuar aqui falando agora um pouquinho sobre essa situação atípica que nós estamos vivendo, entrando para o período de seca. Hoje o Coronel Falcão falou um pouquinho sobre essa questão das chuvas. Ele disse que essas chuvas que nós estamos vivenciando agora são as últimas desse período. Então a gente vai entrar no período de seca e isso preocupa as instituições e entidades que lidam com essa questão aqui no Acre, especialmente a Defesa Civil. O senhor trouxe nas suas redes sociais esses dias o encontro com a senadora Maísa Gomes, em que o senhor tratou da construção de poços aqui em Rio Branco para abastecer os bairros da cidade, né? Como é que está o andamento disso? Nós temos boas notícias, as expectativas são boas? Muito boas, Everton. Veja só, eu sempre questionei por que é que Rio Branco continua bebendo água de rio. Olha só, no segundo distrito não tem água mineral lá? Toda água mineral que é distribuída aqui em Rio Branco, vendida nos galões, em garrafinha, não é água mineral? Não vem da onde? Não é do segundo distrito? Se no segundo distrito tem água mineral, por que é então que a gente não fura os poços para tirar aquela água que tem ali, que pode não ser mineral, mas é água boa, né? E clora a água, pronto, nós temos água de qualidade, sem precisar de beber uma água. Olha como é que fica a água do Rio Acre, principalmente nessa época de chuva, né? É pura areia, pura terra. E até você lavar essa água, ou seja, limpar essa água, você tem que usar uma quantidade enorme de produtos químicos, que com certeza não fazem muito bem à saúde. Não seria muito melhor você tomar uma água que apenas botou o cloro do que tomar uma água que você usou sulfato de alumínio, usou um monte de produto químico para poder limpar essa água, não é? Então é uma água mais saudável. Então o grande desafio meu, que a vida inteira eu falei, se tem água mineral do segundo distrito, tem água de qualidade. Tem água de qualidade, nós vamos furar poço. Então eu fui lá com a senadora Maísa e ela está sendo a grande parceira nossa aqui em Rio Branco, né, no sentido da gente conseguir um recurso lá que não vem para a prefeitura, vai para a CPRM, que é a Companhia de Recursos Minerais do Brasil, que faz a pesquisa no Brasil inteiro. Eles vieram aqui em 2006 e disseram que tinha o aquífero Rio Branco, que dava para abastecer Rio Branco, 800 mil pessoas beber a água do aquífero Rio Branco. Foram eles que disseram. Só que os governos que passaram por aí, ninguém teve a coragem de ir lá e perfurar os poços. Peraí, vamos tirar essa água então e vamos botar para o povo beber. Não sei por quê, porque eu acho que é porque eu falei isso aí desde a primeira vez, desde 2006 eu falo isso, né? Eu acho que eles falaram, não, se fizer isso, o Bocalon vai pegar moral, né? Então, mas eles esqueceram que um dia eu podia ganhar a eleição, e nós ganhamos a eleição. E agora, tanto é que eu falei, não vai privatizar a água. A água vai ficar na mão da prefeitura, porque nós vamos agora, a CPRM vem aqui, com o recurso que a senadora Maísa arrumou para a CPRM, colocou direto no orçamento deles, né, para eles virem para fazer uma pesquisa, para a gente levantar um local para perfurar um primeiro poço pesquisa de 300 metros, né, para a gente não ficar só nessa água de 20 metros aqui, que é o que tem no aquífero Rio Branco. Vamos perfurar, porque a própria CPRM acha que nós temos água em mais 2 ou 3 lençóis até 300 metros. Então, se a gente tem essa água e mais essa água mais profunda ainda, então a água de melhor qualidade ainda. Então, perfurando, a gente localizando essa água mais profunda, a gente vai ter água de qualidade. E o nosso projeto é primeiro abastecer o segundo distrito, com água de poço. O segundo distrito consome 17% da água produzida hoje aqui em Rio Branco. Então, consome 17%. Imagina, a gente pega e abastece o segundo distrito com água de poço. Então, aqueles 17 que a gente tinha que tratar aqui, já não vai precisar mais para o segundo distrito. Fica tudo para o primeiro. E o desafio depois é, ao longo do tempo, não sei se até o final do meu mandato vai dar para fazer isso, mas vou tentar. Entendeu? Jogar essa água do segundo distrito, que é a água de poço, também para o primeiro. Para ver se a gente consegue acabar com essa história de beber água de rio. Todo ano, quando vem o verão, esse desespero. Pô, o rio vai cortar, o rio cortar, faltou água. Nós não vamos ter água para beber. Não é assim a conversa? Só que eu não acredito que o rio vai cortar nunca. O rio nunca baixou menos de 1,40 m de água. Então, muita gente faz terrorismo, né? Para dizer que vai acabar. Eu não acredito que vai acabar. Então, a água do Rio Acre vai ter sempre. Né? Só que é uma água suja. Uma água que depende de um tratamento carregado, pesado, custa caríssimo, e aí a água acaba ficando muito cara.
Nós assumimos a água agora, né, do governo do estado, que era do DEPASA, a prefeitura assumiu agora através da nossa companhia de água, né? E nós estamos trabalhando. E eu estou feliz uma coisa. Uma pessoa que vende água aqui na cidade, que tem os caminhões-pipa, ele tem o poço, ele disse para um amigo nosso, um motorista que trabalha comigo, falou: ô Jesus, rapaz, fala para o Bocão o que eles estão fazendo aí, porque diminuiu a venda da minha água. Então, quando ele fala isso, significa que muitos locais que de repente estava faltando água, que eles abasteciam com caminhão, né, significa que a água já começou a chegar. Agora mesmo eu estava numa reunião lá com o diretor-presidente do SAEB, e eu estava falando para ele, falou: não, tio, a gente melhorou mesmo. Em alguns locais da cidade a gente já começou a melhorar a questão do abastecimento. Lugar que demorava uma semana, a gente já está conseguindo colocar com 3 dias e tal. E não é justo que a população tenha água a cada 3 dias, está errado. Cada semana mais errado ainda. A água tem que ficar 24 horas nas torneiras. Porque toda vez que você bombeia a água vai lá, entra na caixa d'água das pessoas, aí você desliga a bomba, a água volta. Quando ela volta, puxa tudo quanto é aquele... Porque do cano principal fica os caninhos, vai para as casas, não é? E quanto daqueles caninhos está tudo furado? Aí ele puxa toda a sujeira para dentro dos canos de novo. Aí você vem dizer para mim que essa água é boa? Claro que ela está contaminada. Né? Por mais que você diga, não está água boa, mas ela está contaminada. Então, a água verdadeira, a água mesmo tem que ser pressurizada 24 horas. Ela tem que estar no cano 24 horas, para não ter perigo dela voltar e puxar sujeira para dentro dos canos de novo. Então, esse é o projeto nosso. Mesmo que a gente não consiga ter a água lá do 2º distrito, aqui para o 1º distrito, que é a água de poço, né? Nesse primeiro mandato nosso, né? Mas pelo menos que a água esteja 24 horas bombeada ali, sabe? Para evitar a contaminação, que queira ou não, contamina. Tá? Que muitas vezes o gestor tem medo de falar isso. Eu não tenho medo. Eu tenho que falar para a população o que realmente acontece. Né? Então, a gente precisa ter água pressurizada 24 horas. Esse é o nosso desafio. Ver se a gente abastece o distrito com água de poço e aqui a gente, pelo menos, tem a água 24 horas em todas as torneiras. Tá bom? Olha aí, essa é a proposta do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, aí para os moradores da cidade de Rio Branco. Prefeito, mudando agora de assunto, vamos para o último ponto, que é transporte público. Esse gargalo aí que vem se estendendo de gestões em gestões, está resolvido? Como é que está a situação com as empresas que oferecem esse serviço? A Rico Transporte chegou aqui por último e a população tem falado muito bem a respeito dos novos transportes que melhorou muito, né? A população está satisfeita, melhorou bem. Sim. Claro que não resolveu, mas melhorou. Né? E a grande verdade é o seguinte, que eu a vida inteira falava que isso aqui era uma caixa preta. Sempre falei isso, nunca neguei. E realmente era uma caixa preta. Porque veja só, como é que a gente conseguiu manter o transporte aqui agora, com preço de R$ 3,50, o óleo diesel subiu mais de 40% nos últimos 40 dias. E está mantido com R$ 3,50. Né? Então, ninguém nunca disse para o usuário que ele pagava a gratuidade do idoso, que ele pagava a gratuidade das pessoas que têm problemas físicos, né? Que todo mundo que tem alguma deficiência física anda de graça nos ônibus. Né? E ninguém, o usuário nunca soube que ele pagava, é ele que pagava. Ah, não, a empresa paga. Que empresa paga, rapaz? A empresa quer receber o que é dela. A empresa não vai trabalhar de graça, vai. Como é que vai sair das costas de quem? Do usuário. Nunca ninguém falou isso. O estudante que só paga R$1. A prefeitura pagava mais R$1. Quem que pagava os outros R$2? O usuário, ou não era? Era o usuário. Então, essas coisas nunca ninguém falou para o usuário. Né? Só falava o seguinte, ó, o petróleo subiu, agora tem que subir a tarifa. A vida inteira subiram tarifa aqui. Né? Então, nós quebramos isso. Graças a Deus, nós baixamos o preço da passagem, coisa que nunca ninguém fez isso. Nunca. Né? Os motoristas estão trabalhando com satisfação agora, porque os motoristas trabalhavam nas outras empresas que estavam aí, né, que os prefeitos deixaram à vontade, eles trabalhavam sem ter depositado o FGTS deles. Motorista com 17 anos de trabalho não tem um centavo de FGTS depositado. Motorista com 17 anos de trabalho nunca foi recolhido o INSS dele. Então, se ele precisasse se aposentar, não se aposentava. Por quê? Porque nunca foi recolhido o INSS. E o duro é que essas empresas descontavam, porque tem a parte do patrão e a parte do empregado, né, do INSS.
Então, descontava do coitadinho do motorista e nunca recolheram. Fui para cima, e tanto é que a gente tirou as empresas, trouxemos uma empresa nova, e ela está trabalhando, e não são ônibus novos, eu reconheço, são ônibus de 5, 6 anos de uso, né? Mas estão em bom estado, andando no horário certinho, né? Cumprindo os horários, tanto é que aumentou muito o número de pessoas andando de ônibus. Por quê? Porque agora anda no horário. Quando não andava no horário, o nego andava, ia de moto, ia de táxi, dava um jeito, mas ia, né? Ou ia com o carro dele e tal. Então hoje, graças a Deus, a Rico está fazendo um bom trabalho, mas o nosso projeto agora, assim que a gente decretar a situação de caducidade dos contratos antigos, a gente vai abrir uma nova licitação para ter 2 novas empresas. Nunca uma só, 2. Né? Largar de uma só é um perigo. Então, 2 novas empresas, onde a gente vai exigir que ao longo de 10 anos tenha lá uma quantidade de ônibus elétricos, que os ônibus sejam todos com ar-condicionado. Na próxima frota, aliás, a próxima licitação, vou exigir todos os ônibus com ar-condicionado, entendeu? Que rode direitinho nos horários corretos, né? Que a gente tenha ônibus novos, porque aí sim, muitas pessoas que o ônibus passa na porta da casa dele, se for um ônibus com ar-condicionado, bem arrumadinho, o cidadão larga o carro em casa, ele vem de ônibus, como acontece em São Paulo, em Curitiba, nas grandes cidades. Muita gente, principalmente profissionais liberais, andam de ônibus. Sai lá do bairro, né, 20, 30 minutos, ele vai pegar o carro para ficar, primeiro que é mais caro, e segundo, que se ele vai no ônibus, ele pega o celular dele e está trabalhando dentro do ônibus. Não é isso? Então, quando o transporte coletivo é bom, acontece isso. Então, o nosso projeto é fazer o nosso transporte coletivo chegar a esse ponto. Não vou dizer que vai ficar igual de Curitiba não, porque realmente lá é um grande exemplo que a gente tem, né? Mas que vai ficar bom, vai. Muito melhor do que a gente viu nesses últimos 20 anos. Eu quero dizer que eu tive a coragem de encarar as empresas e fazer o trabalho que tinha que fazer. Muita gente até dizer, porque você não tem medo de morrer, não? Meu filho, não nasci para semente, né? Então vamos encarar o problema, vamos resolver. Eu sempre fui um cara meio destemido, né? Eu sei que isso pode custar caro, mas eu sempre fui destemido. Então eu encarei de frente o problema, né? E estamos resolvendo. Não está resolvido, mas já estamos resolvendo. Apesar de crítica de alguns vereadores aí, que só fazem criticar mesmo, eles não têm a menor noção do que está acontecendo. O negócio deles é criticar, mas deixa para lá. O mais importante é o resultado, e a população está satisfeita, né? E a prefeitura vai fazer tudo que for preciso para manter o preço da passagem que está aí, para não ter que subir preço de passagem, entendeu? E para a gente ter o melhor transporte que já se viu aqui em Rio Branco. Ok. Então, para finalizar essa nossa conversa de hoje, deixo o espaço aberto para que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo, a população aqui de Rio Branco. Fique à vontade. Tá bom, então eu quero falar de uma coisa gostosa. Sabe o que é? Eu quero falar desse aumento salarial que a gente deu. Sim, reajuste. Né? Se reajuste. Na realidade, para mim, eu considero que a gente conseguiu fazer uma justiça salarial. Por que justiça salarial? Primeiro, que veja só, um médico tinha na carteira dele 1.900 conto de salário registrado, 1.900 e pouco lá. Você acha justo um negócio desse? Por isso que tinha médico que ia no posto de saúde, atendia ali 3, 4 fichas, 10 fichas e ia embora. Ué, se ele ficasse doente, tivesse que se aposentar, se aposentava com menos de R$2.000. Qual médico que quer fazer isso? Estudou tanto, gastou tanto para receber um salário desse. Então, e prefeito nenhum teve coragem de mexer nisso. Há quantos anos vem esse salário? Aí eles enchiam de penduricário pelo meio, chegava a 7 mil. É justo um médico que trabalha dentro do Mais Médico ganhar 12, 13 mil e um médico que é da prefeitura ganhar 7, 6, 7? Não é justo. E o que eu dizia desde quando eu fui candidato a primeira vez, em 2006, nós vamos corrigir essa distorção. E corrigimos. Então o salário do médico agora, na carteira, é 9 mil. E mais uma ajuda de custo que ele tem de 3.900, vai para 12.900. Agora eu quero ver se o médico não vai querer trabalhar direitinho. Agora ele vai. Ele vai porque agora está sendo bem pago. Então agora nós vamos ter mais médico na rede. Porque não tinha médico. A gente abriu um concurso para 24 médicos agora uns, 4 meses atrás. Só apareceram 12. E dos 12, acho que só 5 ou 6 que assumiu. Ninguém mais quis. Por quê? Porque o preço, o salário não pagava. Agora não. Agora a gente vai abrir um novo concurso, a gente vai dar um jeito aí, você vai ver só, vai aparecer médico de todo lado. Por quê? Porque agora o salário é compensador, né? E aí eu tenho certeza que ele vai atender bem as pessoas.
Quando a gente melhora o salário de todo mundo, é porque nós queremos que, que os nossos colaboradores atendam bem as pessoas. Cuide bem da pessoa que precisa, ou que chega no posto de saúde, ou que chega na escola, ou que chega na assistência social, ou que chega lá na IMUB, onde chegar. E quando a gente melhora o salário, como nós fizemos, de todo mundo, não foi só de médico, não foi só do professor. Né? Professor, por exemplo, eu sou professor desde 1970, eu tinha 15 anos. Na época, eu já era professor. Tá? E aí, desde aquela época, a minha luta sempre foi, o salário base do professor tem que ser 3 salários mínimos. Valorização do professor. Todo mundo passa pela mão do professor. Depois, boa parte vai ganhar 20, 30, 40, 50 mil, e o coitadinho do professor continuava ganhando 2 mil, 3 mil. Então, eu lutei a vida inteira para ter 3 salários mínimos como piso base. Graças a Deus que o nosso presidente Bolsonaro decretou em Brasília, e nós decretamos aqui. Decretamos aqui não, passamos pela Câmara, né? A Câmara foi parceirona no sentido de arrumar essa situação, né? E a gente conseguiu, a Câmara não, a nossa base, né? Foi parceirona e a gente conseguiu chegar a 3 salários mínimos de piso base dos professores. Eu estou feliz com isso, porque é uma luta de quantos anos? 50 anos, né? Que eu participei disso, porque eu sou professor. Então, conseguimos melhorar o salário do professor, melhorar o salário de engenheiro, melhorar o salário das pessoas que trabalham lá, da zeladora que cuida da escola, daquele professor que ajuda o professor lá na sala de aula, principalmente no ensino infantil. Sabe qual era o salário desses coitados? R$ 969 reais. Menos que o salário mínimo. E prefeito nenhum se não importou com isso. Quando eu vi isso, eu fiquei chateado, porque na prefeitura minha de Acrelândia era sempre o salário do governo federal. Nunca deixei de ser diferente disso. Aqui não sei por que carga d'água, ficou defasado o salário e lá ficou. Então, nós fizemos a justiça. Só que, diferente ainda, né, a única capital brasileira que tem o salário mínimo da prefeitura maior que o salário federal. O salário decretado federal, 1.212. A prefeitura de Rio Branco, desde o começo eu disse, ó, vai ser 1.400. Não foi o sindicato que pediu, não, fui eu que defini. Nós vamos ser, o salário mínimo da prefeitura de Rio Branco é R$ 1.400. Foi o que a gente fez. Então, essas pessoas que ganhavam lá R$ 1.100, agora foi ganhar 1.400. Agora é na carteira. Não é mais 969, são 1.400. Então, teve uma valorização grande disso daí. E eu estou muito feliz com isso. Porque eu estou vendo, hoje mesmo fui receber agradecimento do pessoal lá da IMURB, né, vieram me agradecer. Bocalão, obrigado pelo que você fez, melhorou o nosso salário, pagou desde janeiro. O mais importante, pagamos desde janeiro. Né? Então, nós estamos dando mais segurança para as pessoas que trabalham na prefeitura. Agora, por que a gente conseguiu fazer isso, Everton? Porque o ano passado eu fui para cima dos buracos que existiam na gestão, né? E economizamos. O ano passado nós conseguimos economizar 242 milhões de reais. Isso é 24% do orçamento geral do município. Nenhum município da capital brasileira, nenhuma capital brasileira economizou um valor desse porte de 24%. O nosso é 24%, são 242, porque, claro, nossa receita só era 1 bilhão e 30, né? Mas outros capitais que a receita é 10 bilhões, 20 bilhões, aí é outra coisa. Né? Mas 24% ninguém conseguiu, só Rio Branco. E eu estou feliz com isso. Baseado no dinheiro que eu tinha em caixa, foi que eu falei com todo mundo da nossa equipe, Dr. Jonathan, a equipe toda, Valtim, o Helder Paiva e a secretária Neiva, enfim, todos que estão envolvidos nessa área aí, né? Olha, agora sim, agora a gente vai poder sentar com os sindicatos e dizer, ó, nós vamos poder pagar. E pagamos até muito mais do que muito sindicato pedia, como é o caso do médico, né? Como é o caso do professor também, a gente acabou melhorando, não só para o professor, mas para todos os funcionários. Acabou aquela história de só melhor para o professor. Então, mais do que eles queriam ainda. Então, eu estou feliz por isso, sabe? Agora, só conseguimos fazer essa melhoria salarial, porque eu economizei o ano passado, fechei as torneiras e a gente continuou trabalhando. Ano passado, a IMUB dobrou a quantidade de pessoas na rua, arrumando rua, e a zeladoria dobrou também o número de pessoas limpando a cidade. Tanto é que a nossa cidade está hoje muito mais limpa do que quando a gente assumiu em janeiro do ano passado. Então, a gente conseguiu economizar, e aí sim, agora o dinheiro está em caixa, agora sim, agora a gente negocia. Por isso que nós demos esse aumento salarial. O governo do estado não deu esse aumento salarial por quê? Não tinha caixa. Então, como é que vai dar o aumento salarial? Está com um problema sério. Né? E aí, eu até não é que eu defenda o governo do estado, eu acho que cada um faz aquilo que é possível.
né? Como a gente conseguiu arrumar direitinho as contas da prefeitura, nós pudemos fazer isso. Que foi esse o projeto que eu fiz, né? Então eu estou muito feliz com isso, sabe, ter melhorado, né? E tem mais uma, para provar que nós somos amigos da educação e não inimigo. Eu acho que quase todos os jornais mostraram lá, botaram uma faixa um dia na frente de uma escola, esse pessoal de grevista, né, de professores lá, botaram uma faixa, Bocalhon, inimigo da educação. Ora, imagina se eu fosse amigo, né? O ano passado, nós demos aquele abono salarial para os professores e os servidores de 25 milhões, abono salarial, que nunca tinha sido dado na Prefeitura de Rio Branco. Aí, esse ano, o que eu fiz? Comprei tablets para os alunos de 4º e 5º ano. Poucas cidades brasileiras compraram, poucas, com exceção de Santo André, São Paulo, municípios ricos, né? Mas não pobres igual o nosso. Nós compramos 4.500 tablets para dar para os alunos de 4º e 5º ano. Nós compramos 1.400 notebooks de última geração da HP para dar para os professores. Hoje eu mesmo entregamos 64, eu, a professora Nabirra, a equipe todinha, entregamos 64 notebooks ali, e são 1.400 para entregar. Todo professor da prefeitura vai receber esse notebook. Você abre o notebook e você liga o notebook, com 8 segundos ele já está funcionando. 8 segundos. É notebook de última geração. Compramos mais 340 computadores para botar nas escolas todas. Compramos mais um telefone para todas as escolas com internet. O notebook está com internet por conta da prefeitura, os tablets estão com internet por conta da prefeitura, os computadores das escolas todos com internet também. Então, nós melhoramos muito, né? Nós estamos fazendo coisa aqui que só o município rico faz e o município de Rio Branco está fazendo. E melhor de tudo, Everton, dinheiro próprio. Recurso próprio, são desses 242 milhões que nós economizamos, é que nós fizemos isso daí. Foram mais de 17 milhões de reais para comprar esse equipamento, tablet, computador e notebook para os professores. Mais de 17 milhões. Eu fiz isso com a maior boa vontade do mundo, tá? Porque eu sei que isso vai melhorar a qualidade do ensino nosso. Eu sei que a gente vai com isso recuperar um pouco desses 2 anos que, queira ou não, a educação foi lá para baixo. Os alunos não puderam ir para a escola, poucas famílias tinham internet, ou tinham um celular bom, ou tinham um computador para poder a criança estudar, concorda comigo? Então nós temos que recuperar esse tempo perdido. E a forma de recuperar é isso, botando o computador na escola, dando o notebook para os professores e dando o tablet para os nossos alunos. E eu estou muito feliz com isso, porque como professor, meu amigo, o professor gosta de ensinar, o professor quer o melhor para o seu aluno, o professor quer o melhor para a sociedade. E é o que eu quero, não quero outra coisa. Eu quero o melhor para a nossa sociedade. Se Deus quiser, ao final dos 4 anos, a população vai olhar e dizer, pô, Bocalhon, valeu a pena. Os ramais estão rodando, a gente está comendo arroz do Acre, a gente está comendo feijão do Acre, a educação nossa melhorou muito, a nossa saúde melhorou muito. É isso que eu quero. A cidade está mais bonita, a cidade do buraco está tapada. É isso que eu quero e vai dar certo. Fé em Deus. Vai dar certo, vamos ter fé. É isso aí, você acompanhou aqui a entrevista, compartilhe com seus amigos, vai ficar disponível aí no Continente Play, aqui na aba Continente Notícias, para você ficar por dentro de tudo que tem acontecido aqui no gerenciamento dessa capital que é tão grande. Muito obrigado, prefeito, por ter aceitado o convite. Imagino que a agenda esteja cheia aí, com muitos compromissos, mas quero deixar claro que o Continente está com espaço sempre aberto, sempre que necessário. É sempre um prazer poder estar aqui, a forma como você conduz a entrevista, entendeu? De forma muito tranquila, consciente. Isso é bom, né? Dar uma entrevista onde você vê que você não está sendo inquirido, né? Você está sendo questionado, mas não inquirido. Então, muito obrigado pela postura, que não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu estou aqui contigo, e virei quantas vezes for necessário, porque a nossa população precisa saber o que está acontecendo. Isso aqui é a melhor forma. Tá? Muito obrigado. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e continuar acreditando sempre que vamos ter o melhor. Se Deus quiser, para o nosso povo vivo. É isso aí. Lembrando que o Continente tem o Acre todo, o Brasil e o mundo em um só lugar. Tchau.